Fera, seja bem-vindo a mais uma série de vídeos aqui do canal Física Total. Eu sou Ives Urquiza, responsável pelo projeto, e convido você que ainda não está inscrito e não está inscrita a inscrever-se. Assim, quando você se inscreve e aperta lá naquele sininho, sempre que novidades forem colocadas no canal, e muitas novidades serão colocadas aqui no canal, você recebe um aviso. Em particular, nessa série de vídeos, eu vou usar um aplicativo chamado Notebook, que é um show de aplicativo que você encontra aqui embaixo na descrição, como baixar para o seu celular gratuitamente. E aí a gente vai poder, junto com esse vídeo, passar para você também material em PDF e mais um monte de novidade. Clica aqui embaixo no link, baixa o aplicativo e assiste ao vídeo, que você vai ter um monte de dicas importantes para a sua preparação. Vamos juntos, fera! Este é seu ano! Fera, quando você pegar um problema de cinemática escalar, lembre, cinemática escalar do movimento retilíneo, você basicamente vai procurar se o problema tem ou não aceleração. Então a primeira coisa que você deve fazer, fera, é procurar se o problema tem ou não aceleração. Então olha aqui a nossa aceleração A. Se ao investigar o problema, você perceber que o problema não tem aceleração, se a aceleração é igual a zero, isso significa, fera, que a gente está diante de um problema em que a velocidade é constante. Tranquilo? E aí, fera, quando a gente tem um problema com velocidade constante, a gente tem um problema de movimento uniforme. E se o problema é de movimento uniforme, fera, a gente vai relacionar espaço, velocidade e tempo. E a gente pode fazer isso de uma forma estruturada, para você lembrar aqui como se fosse um triângulozinho. Olha só, parece um casquinho de sorvete. Então você vai pegar e preencher isso aqui com sorvete, SVT. E aí, fera, aquilo que você não tem no problema, você esconde, ó. Se você não tem velocidade, como é que você encontra? Divide espaço por tempo, ou seja, ΔS sobre ΔT. Se você não tem o tempo, fera, como é que você encontra? Fácil. Você divide espaço por velocidade, ou seja, ΔS sobre V. Agora, se você não tem deslocamento, fera, como é que você encontra? Multiplicando velocidade vezes intervalo de tempo. Simplesmente isso, fera. S sobre T é igual a V, S sobre V é igual a T e V vezes T é igual a S. Simples assim. No movimento uniforme, no movimento retilíneo e uniforme, existe uma função horária que relaciona a posição e o tempo. É a chamada função horária da posição. S é igual a S0 mais V vezes. No caso geral, fera, a gente coloca aqui ΔT. Mas se a gente puder considerar que o instante inicial é zero, você pode botar na forma simplificada T. S é igual a S0 mais V vezes T. Simples assim, fera. Com isso aqui, você resolve os problemas que não envolvam a aceleração. Quando o problema, fera, envolver aceleração, aí você traz para cá e fica atento, fica atenta. Se essa aceleração é diferente de zero e essa aceleração é que é constante, a velocidade vai variar, mas atenção, fera, vai variar de forma proporcional ao intervalo de tempo. Por isso que o movimento é dito uniformemente variado, porque varia de forma proporcional com o tempo. Neste caso, fera, três equações podem ser relacionadas. O valor da velocidade varia em função do tempo, de acordo com a função horária da velocidade. V igual a V0 mais A vezes T. O valor da posição, fera, varia em função também do tempo. S0 igual a V0T mais meio de A sobre 2, né? Que multiplica T ao quadrado. E existe uma expressão, fera, que é a mais fácil de todas de saber quando usar, que é conhecida como equação de Torricelli, que diz que o quadrado da velocidade final é igual ao quadrado da velocidade inicial acrescido do duplo produto da aceleração pelo deslocamento. Perceba, fera, que essa última expressão você vai utilizar sempre que o problema não der tempo. Não pedir tempo, nem der o tempo.
Se for sem tempo, você usa a equação de Torricelli. Essas duas funções são horárias, então você só usa quando for dado tempo. E qual a diferença entre elas? É que aqui na primeira é dado tempo, mas não se fala sobre espaço. Então é com tempo e sem espaço. Já nessa segunda é com tempo e com espaço. Com tempo e sem espaço, com tempo e com espaço, sem tempo. De novo, fera. Tempo sem espaço, tempo com espaço, sem tempo. Sem tempo, tempo com espaço, tempo sem espaço, sem tempo. Simples assim, fera. Agora, existe uma relação entre todas essas grandezas que você pode utilizar quando você não conhecer a aceleração. Tem que saber que tem aceleração, mas você usa quando não a conhece, que é essa daqui, fera. Deslocamento sobre intervalo de tempo. Isso mesmo, fera, que a velocidade média é igual à média aritmética da velocidade inicial com a velocidade final. Simples assim, fera. No movimento uniformemente variado, a velocidade média é a média aritmética das velocidades inicial e final. Então perceba que aqui eu tenho deslocamento, intervalo de tempo e velocidades. Eu não tenho a aceleração. Então esse é o tipo de equação que você usa quando o movimento tem aceleração, mas no problema você não conhece a aceleração e essa aceleração não é pedida. Tranquilo, fera? Só para a gente aproveitar que tem um espaço aqui, bora comentar também, fera, que quando a gente fala de lançamentos verticais, se esses lançamentos verticais acontecem na proximidade da superfície da Terra e a gente pode desconsiderar o efeito da resistência do ar, esses lançamentos verticais, ditos lançamentos verticais no vácuo, são movimentos uniformemente variados, fera. E aí eu posso ter um lançamento vertical para cima ou um lançamento vertical para baixo. Quando o lançamento vertical é para cima, lembre sempre, fera, quando você tiver a altura máxima, na altura máxima, a velocidade é igual a zero. No lançamento vertical para cima, vai acontecer uma inversão no sentido do movimento quando ele chega na altura máxima. E mais, fera, se você fizer um lançamento para cima e colocar a orientação da trajetória também para cima, o que está para cima é positivo, o que está para baixo é negativo. Como a gravidade aponta para o centro da Terra e esse centro está na parte de baixo do problema, a gente vai ter que a aceleração é menos g durante todo o movimento do corpo. Tranquilo, fera? Agora, se você está estudando um lançamento para baixo, nesse caso, se você orientar a trajetória para baixo, aquilo que aponta para baixo está positivo, aquilo que aponta para cima está negativo. Nesse caso, fera, o que vai acontecer é que a aceleração vai ser positiva. Por quê? Porque a aceleração tem a mesma orientação da trajetória. Muita atenção e cuidado com isso, fera. Principalmente se o problema for de um lançamento para cima, que ele sobe e começa a descer. Depois que você adota a orientação da trajetória, ela é única, desde o momento que sai até o momento que volta. Não é subindo de um jeito e descendo de outro, não. Muito cuidado com isso, fera. E só para fecharmos, quando você tiver uma queda livre, a queda livre é um movimento em que no início a velocidade do corpo é nula. V0 é igual a zero. E se a velocidade é nula e o corpo está sendo abandonado, ele cai. Então a aceleração é favorável ao movimento. A gente vai dizer que a aceleração é mais g. Todas as equações que você usa, fera, no lançamento vertical estão aqui, ó. Porque o lançamento vertical nada mais é do que um movimento uniformemente variado. Tranquilo, fera? A gente vai ver alguns exemplos agora de como isso pode cair no Enem. Primeiro com uma questão que já foi inclusive cobrada no Enem. Lembrando, fera, você tem um material de apoio em PDF lá no meu notebook para você poder baixar. Tranquilo? Baixa o aplicativo. Não sabe como? Espera aí que eu te explico. Acompanhe o restante do vídeo.
Olha aí, fera, como eu comentei já no início do vídeo, todo o material vai estar disponibilizado para você nesse aplicativo super legal que eu conheci, que é o Knowbook. Você baixa ele tanto na loja para iOS como para Android. Aí embaixo no vídeo você tem os links. E olha que legal, fera, clicou, você já abre numa timeline onde você tem todos os materiais dos professores. E aí, se você quiser o material específico do Física Total, o que é que você vai fazer? Clica aqui na lupinha e tudo que você quer saber do Física Total, basta falar #FT procurar. E aí, fera, você vai encontrar uma lista com todas as postagens que eu já fiz antes. Olha só elas aqui, perceba. Veja que tem muita fotografia de quadro, fera, porque às vezes os alunos faltam a aula e eu fotografo a minha aula toda para eles. Inclusive, se você quiser acompanhar minhas aulas, é só dar uma olhada. Toda segunda-feira eu atualizo. E todo o material dessa série de vídeos, fera, eu vou colocar aqui o vídeo, o material de resumo na forma de fotografia para você baixar e uma lista em PDF de questões. Toda semana um novo material até o Enem. Tranquilo, fera? Dá uma olhada aí embaixo que você vai ver explicando direitinho e tem um vídeo que explica o funcionamento de todos os recursos. Vale a pena, é rapidinho e você aprende como usar essa ferramenta poderosa. Vamos juntos, fera? Acompanhe a resolução das questões agora. Olha aí, fera, lendo sempre o comando da questão, hein? Considerando uma velocidade de 72 km por hora, qual o módulo da diferença entre as acelerações de frenagem depois e antes da adoção dessa tecnologia? Que tecnologia, você pergunta? Pois é, fera, o texto de apoio não pode ser dispensado, mas você já vai ler sabendo que ele quer calcular acelerações. Aí você vai atrás de informações que permitam calcular a aceleração. E aí ele diz: o trem de passageiros de ferro Vitória Minas, que circula diariamente entre a cidade de Cariacica, na Grande Vitória, e a capital mineira de Belo Horizonte, está utilizando uma nova tecnologia de frenagem eletrônica. Com a tecnologia anterior, era preciso iniciar a frenagem cerca de 400 metros antes. Olha aí, fera, lembra que ele vai fazer a frenagem até parar na estação. Atualmente, essa distância caiu para 250 metros, o que proporciona uma redução no tempo de viagem. E aí a gente já sabe que a velocidade do trem é de 72 km por hora, e aí com isso eu vou atrás agora da aceleração. Perceba, fera, em algum momento se falou de tempo, então, fera, lembre sempre, se não der tempo, nem pedir tempo, não perca tempo, use a equação de Torricelli. Simples assim. Acompanha. Olha como é simples, fera. A gente tem duas situações, uma antes e uma depois, e nas duas nada é falado sobre tempo. Então eu já sei que eu vou usar a boa e velha equação de Torricelli. Quadrado da velocidade final é igual à soma do quadrado da velocidade inicial com o duplo produto da aceleração pelo deslocamento. No final eu sei que o trem para na estação, 0 ao quadrado. A velocidade inicial ele diz que é de 72 km por hora. Atenção com a incompatibilidade de unidades, fera. Todas as respostas estão em metros por segundo. Então você tem que transformar 72 km por hora para metros por segundo. Quando você divide por 3,6, você encontra 20, que é a velocidade inicial está ao quadrado. Mas 2 vezes a aceleração, que eu não sei quanto é, vezes o deslocamento, que no primeiro caso é 400, fera. 2 vezes 400, 800, mudando de membro fica menos 800 vezes a aceleração, é igual a 20 ao quadrado, que é 400. A aceleração vai ser então igual a 400 sobre menos 800, quando você divide isso aqui dá menos 0,5 metro por segundo ao quadrado. Isso, o valor da aceleração antes da adoção da nova tecnologia. Bora agora fazer o cálculo depois da adoção dessa nova tecnologia. A gente vai usar de novo a equação de Torricelli. De novo a velocidade é 20, só muda aqui que a aceleração agora está multiplicando um deslocamento de 500. Na verdade, um deslocamento de 250,
que vezes 2 vai ficar 500. Então eu tenho aqui 0 ao quadrado é igual ao mesmo 20 ao quadrado, mais 2 vezes a nova aceleração vezes o novo deslocamento, que é 250. 2 vezes 250 dá 500, eu fico com menos 500 vezes a aceleração é igual a 400. Eu tenho então que a nova aceleração é 400 dividido por menos 500. Eu tenho que a nova aceleração vai ser menos 0,8 metros por segundo quadrado. Ainda não é isso que eu quero, porque o que ele quer é o módulo da diferença entre essas acelerações. Eu quero o módulo da diferença entre a aceleração no segundo caso menos a aceleração no primeiro caso. É isso que eu quero. No segundo caso, a aceleração é menos 0,8. Isso menos a aceleração do primeiro caso, fica menos vezes menos vai dar mais 0,5. Lembrando que ele quer isso em módulo, fera. Aí isso vai dar menos 0,8, menos vezes menos dá mais 0,5. Só que ele quer isso aqui em módulo, fera. Menos 0,8 mais 0,5 dá menos 0,3. Só que ele quer esse valor em módulo, fera. Logo, o que ele está procurando e você acabou de encontrar é 0,3 metros por segundo ao quadrado. E a alternativa que diz isso para a gente é a da letra B. B de boazinha, fácil demais, tranquila. Lembre sempre, fera, em questões com aceleração, quando ele não der tempo e não pedir tempo, não perca o seu tempo, fera. Use a equação de Torricelli. Tranquilo, fera? Vamos juntos, esse é seu ano. Olha aí, fera, vamos dar uma lida no comando da questão. Lembra, o último parágrafo. Identifica aí. Se G é a aceleração da gravidade, a altura mínima a partir da qual deve se iniciar o processo de frenagem da pessoa com desaceleração constante 3G até o repouso no solo é... Fera, quase dá para saber o que é que ele quer, mas se ficou com um pouquinho de segurança, leia o texto. Aí ele diz, um aparelho simulador de queda livre de um parque de diversões, uma pessoa devidamente acomodada e presa em uma poltrona é abandonada a partir do repouso. Informação relevante, fera. De uma altura H acima do solo e inicia-se então um movimento de queda livre vertical com todos os cuidados necessários para a máxima segurança da pessoa. E aí agora a gente entendeu. Está dizendo se ele cai com G, a partir de que altura eu tenho que fazer uma aceleração contrária menos 3G para ele chegar no solo em segurança. Acompanha aqui, fera. Fazer aqui um esboço. Imagina que aqui eu tenho uma torre. Presta atenção, fera. Essa torre está a uma certa altura do solo. Ele não diz quem é essa altura, ele chama só essa altura de H. Então vamos dizer que aqui em cima tem uma cadeira. Aí a pessoa está aqui em cima e essa altura, fera, do solo até a posição de onde a pessoa é abandonada é chamada de H. E aí a pessoa começa a cair. Ele diz que em queda livre. Aí vai caindo. Vai caindo. Quando chega numa determinada altura, eu tenho que acionar os freios, senão a pessoa vai lá embaixo se esbagaçar. Mas qual é a altura, e essa é a questão, que eu devo colocar os freios, acionar os freios, funcionar os freios? Qual é a altura, que eu não sei quem é, então daqui para baixo ele está freando, eu vou chamar essa altura aqui de X, fera. Qual é essa altura X para que aqui embaixo a velocidade final seja zero? Sabendo que lá no início a velocidade inicial também é zero. Ora, fera, atenção, porque esse problema é um problema de dois tipos de movimento. Eu tenho inicialmente, a partir do zero, uma queda livre e depois, a partir desse ponto, eu tenho um movimento
uniformemente variado. Nessa queda livre, a aceleração é igual a mais g. E nesse movimento uniformemente variado, a aceleração é menos 3g. Fera, a velocidade final do primeiro trecho do movimento é igual à velocidade inicial com que ele começa a frenagem. Então, essa velocidade aqui é comum. No início do primeiro movimento, a velocidade era 0 e no final do segundo movimento, a velocidade é 0. Uma coisa que é importante, fera, a gente sabe que tem aceleração, mas em nenhum lugar se fala sobre tempo. Então, acabou, fera. Equação de Torricelli. Você já sabe que vai fazer velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Fera, no primeiro movimento, no primeiro trecho do movimento, eu tenho uma queda livre em que nesse ponto ele vai ter uma velocidade que eu não sei quanto é, vou chamá-la de v, tá, ao quadrado. No início do movimento a velocidade era 0, vou escrever aqui 0, mais 2 vezes a aceleração que corresponde à aceleração da gravidade, vezes esse deslocamento, fera. Fera, tudo isso vale h, esse pedacinho aqui vale x. Então, esse trecho aqui, fera, tem um comprimento que vale a diferença entre h e x. Concorda com isso? Então, eu tenho aqui h menos x, correspondendo a esse pedaço que é percorrido no primeiro trecho. No segundo trecho, fera, atenção e cuidado agora, no segundo trecho eu tenho um movimento também com aceleração e também sem tempo. Então, eu vou usar a equação de Torricelli. Só que nesse segundo trecho, a velocidade final é 0, fera. Olha aqui, 0 ao quadrado. E a velocidade inicial é a velocidade que o corpo tinha nesse instante, que é essa que a gente chamou de v, fera. Não sei quanto é. Mais 2 vezes a aceleração, que nesse segundo trecho é menos 3g. Então, eu escrevo aqui menos 3 vezes g. E tudo isso, fera, multiplicado pelo deslocamento, que a gente não sabe quanto é, mas chamou de x. Fera, perceba que a gente tem aqui duas expressões com as mesmas variáveis, g, h e x. E eu tenho aqui a velocidade que é comum, fera. Ora, tá vendo que tem um 0 ao quadrado aqui e um 0 ao quadrado? Eu posso substituir esse 0 ao quadrado por tudo isso aqui e ver como fica, fera. Presta atenção, rapidinho porque é fácil. V ao quadrado, no lugar de 0 eu escrevo tudo isso aqui, ó. V ao quadrado mais vezes menos dá menos 6 vezes g vezes x, mais isso aqui, fera, que é mais 2g que multiplica h menos x. Veja que tem v ao quadrado de um lado, v ao quadrado do outro. Se eu passar esse v, ele vai subtrair, já era. Mudando esse menos 6x de membro, fera, fica aqui 6g vezes x é igual aqui a 2g que multiplica h menos x. Veja que tem g, fera, multiplicando nos dois lados da equação. Eu posso simplificar. E eu posso ainda dividir todo mundo por 2. E fico que 3 vezes x é igual a h menos x. Mudando de membro, eu fico que 4 vezes x é igual a h. Eu encontro, então, que o valor de x, que é a altura a partir de onde eu tenho que acionar os freios, fera, é igual a h sobre 4. Ou seja, quando eu estiver a 1/4 da altura total, eu devo acionar os freios. Onde é que aparece essa alternativa? A alternativa correta, letra D, de detona, fera. Questão legal, hein? Questão muito boazinha que você teve que relacionar direitinho as contas. Vamos juntos. E aí, fera, entendeu direitinho a dica? Então dá aquele joinha. Esse joinha ajuda muito o projeto. Se você não está inscrito ainda, se você não está inscrita, é rapidinho, ó, dá um clique aqui. Com isso você fica sabendo sempre que um novo vídeo for postado. Se você quer mais informações sobre esse assunto, olha aqui do lado. Esse vídeo vai te dar boas informações e complementar essa dica. Agora, se você quer um curso completo, em que além de vídeos você tenha podcasts,
resumos, material de apoio e simulados online, aí eu convido você a conhecer o que está aqui nesse vídeo. É um clique e mudar a sua preparação. Vamos juntos, fera! Esse é o seu ano. Lembre que você pode.